Salve, salve, gente boa! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Estamos novamente aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube. Eu de cá, você de lá, mas em minhas mãos ela, ó, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho e para o seu caminho também a Santa Palavra de Deus. Nosso manual de estudo, 90 dias estudando os temas preciosos do Evangelho de João. Chegamos na lição de número 3. Sejam bem-vindos, viu? Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, só que dessa vez à distância, né? Pois é, ela está lá em Toledo, no Paraná, visitando os nossos filhos, e de lá ela compartilha, ela continua trabalhando e muito. Você sabe que de sábado até quinta-feira a gente posta todos os detalhes da lição no Facebook, na página da Rádio Web, Rádio WF, Evangelismo Digital, tá bom? Digitou lá no Facebook, a nossa página Rádio WF, você vai ter lá a lição de sábado até quinta-feira. E aí a gente entra com mais detalhes, tá? A gente traz ela na forma que o autor escreve, pede para a gente estudar, mas a gente faz também uma aplicação para a vida, uma aplicação para o hoje, né? Então, realmente é muito importante você nos acompanhar na página da Rádio Web WF Evangelismo Digital no Facebook. Vai ser um prazer ter você lá. Você que está chegando agora, se ainda não se inscreveu, peço para você, se inscreva aqui no nosso canal, é importante, o canal começa a crescer e vai crescer mais se você ajudar a pregar a palavra de Deus, tá? Essa é a nossa intenção. Agora, para o YouTube ver relevância e indicar o vídeo para outras pessoas, tem regras, né? Você precisa assistir de mais de um minuto, o bom é assistir todo, né? Mas assista mais de um minuto, deixa aí um like, um gostei ou um não gostei e faça algum comentário. Pode até fazer o seu pedido de oração, ore por nós aqui também, nós estamos orando por vocês. Hoje eu estou aqui em Nova Dimensão. Nova Dimensão, então bem longe de casa, estamos a trabalho aqui em Nova Dimensão, estou no quarto de hotel, por isso vocês não estão vendo aí, né, o layout bonito da Bonita, tá? O dia hoje foi pesado, cansativo, né, então essa cara de cansado aí é trabalho mesmo, né? Graças a Deus está tudo bem, tá? Esta semana, a lição 3 falou do prólogo, né, a história de fundo, o prólogo, capítulo 1, ali de João, vai trazer umas afirmações importantes para nós que temos acesso a essa leitura e que aqueles personagens não tinham. A certeza que nós temos que Jesus Cristo é Deus, apresentado pelo próprio João. E João é uma autoridade quando ele escreve, porque ele está escrevendo essa carta depois que ele saiu da ilha de Pátimo. Ele já havia escrito para 7 igrejas, ou seja, o Apocalipse, a revelação, já tinha sido confiado a ele. Então ele conversou com Jesus, ele viu Jesus no céu, e Jesus mostrou para ele mais, mostrou o futuro, mostrou a volta, como será a volta, e também mostrou a Nova Jerusalém. Ele ficou encantado, né, com o céu, e encantado com a Nova Jerusalém, prometida para mim e para você também. Então João é a autoridade para escrever esta carta que eu e você estamos recebendo. É claro, ele está escrevendo ali para a segunda geração, pessoas que não tiveram contato mais, aquele contato direto com Jesus, e também os apóstolos já tinham falecido, né, tinham morrido, ele era o último apóstolo vivo, ele está reforçando a fé daquelas pessoas, reforçando a minha e a sua fé também das gerações posteriores e as outras que ainda virão. Verso para memorizar está em João capítulo 1, verso 1, é importante essa passagem aqui na Bíblia, ele nos remete lá em Gênesis também, né? Ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? E depois nós vamos vendo ele continuando essa escrita, dizendo que tudo que foi feito através dele, né? Através de Jesus. Sem ele, nada teria sido feito. E ele continua dizendo que esta palavra, que é Deus, que criou tudo, se fez humano, carne e osso como eu e você, né? Para assumir o meu e o teu lugar naquela cruz. Missão de Jesus como Salvador e Libertador. Ele precisava, assim como havia sido a promessa no Antigo Testamento, a profecia, né, falava disso, e o plano perfeito
foi feito antes da criação do mundo. João vai dizer isso lá em Apocalipse, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação de todas as coisas serem criadas. Vamos orar então para a gente estudar, a gente fazer o resumão da lição. Se você quiser mais detalhe, como eu falei, vá no Facebook de sábado e quinta-feira, tem as postagens completas. Hoje a gente vai fazer um grande resumo aqui. Se você perdeu algum detalhe, fique comigo aí, é importante, tá bom? Não só para a escola sabatina, não só para aquele momento, mas para você pregar também para outras pessoas. É a minha e a sua missão, levar o evangelho da salvação para todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e aqueles que não crerem serão condenados. Então nós estamos fazendo aqui a nossa missão, estamos semeando a semente. A responsabilidade de abrir o coração, deixar Jesus entrar e fazer daquela terra improdutiva uma boa terra para receber a semente, aí é papel do Espírito Santo, né? Mas o nosso é semear, é pregar a palavra de Deus. Estamos juntos? Oremos? Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por todas as bênçãos. Agradecemos por essa semana maravilhosa, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Queremos pedir ao seu Santo Espírito, que seja o professor, diretor, que nos capacite nessa lição, abra o coração ao entendimento e nos ajude a praticar. Abençoe todas essas pessoas e as suas famílias por elas representadas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Está comigo aqui no quarto de hotel meu amigo Laudeci. O Laudeci é um promessista, né? Então daqui a pouco, além dessa oração, nós vamos estar orando aí também, agradecendo pela semana e agradecendo pelo santo sábado do Senhor, marco da criação, memorial da criação, né? Que nos lembra Jesus Cristo como Criador, né? Bom, irmãos, o que a gente pode tirar de lição aplicativa no sábado, né? O autor, ele abre aqui, então, trazendo o verso para memorizar. Eu repito, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Depois ele vai dizer que essa palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra é Jesus. Para nós não perdermos o foco. Naquela época, a segunda geração, a heresia já entrava na igreja através do gnosticismo, colocando em dúvida a divindade de Jesus. Agora, o que é colocar em dúvida a divindade de Jesus? Falando que Jesus não era Deus. Assim como os irmãos fariseus, através principalmente ali dos fariseus, questionava que Jesus não era o Messias. O que significa Messias? Ou enviado, aquele a quem eles estavam aguardando, aquele profetizado lá por Moisés, Deuteronômio capítulo 18, verso 15, por Isaías, por Daniel, né, na profecia das 70 semanas. Então, todo o Antigo Testamento apontava para o Messias, aquele que viria. Agora, esse Messias teria uma função, seria o Salvador, o Libertador. E eles fizeram a confusão, pensando que esse Messias, então, seria um segundo Moisés, e como Moisés libertou eles da opressão egípcias, este novo Messias iria liberar eles da opressão romana. Estavam equivocados, como ainda hoje tem pessoas equivocadas a respeito do papel de Jesus Cristo à destra do Pai, né? Eles queriam que Jesus Cristo assumisse ali o trono, que libertasse ele do poder romano. Eles queriam a glória para já naquele momento. E Jesus veio para libertar da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, do poder do pecado, né, escravizando as pessoas. Então, o que nós podemos tirar aqui de sábado? O autor ele vai trazer uma parte aqui, no segundo parágrafo, dizendo que essa apresentação, esse prólogo, capítulo 1 aqui de João, na abertura do livro, dá ao leitor, já sabendo que Jesus é o Messias, uma vantagem que os personagens do livro não tinham. Então, quando nós olhamos aí todo o enredo, né, desde o primeiro milagre que apresentamos aqui na lição, ali em Caná, transformando água em vinho, levando eles a pensar no milagre que aconteceu, naquela praga que caiu sobre a água do rio Nilo, que para eles, né, os egípcios eram uma divindade transformando água em sangue. Agora Jesus aqui transformando água em vinho. O autor está dizendo, olha, os milagres estão apontando para algo maior, é um sinal, apontando para Jesus como Messias. Ou aquele milagre lá do passado foi realizado também por Jesus Cristo.
Não só na criação, mas todos os milagres do Antigo Testamento foram realizados por Jesus Cristo. Então nós não podemos perder de vista essa vantagem que nós temos, porque os personagens não sabiam, né? Eles estavam recebendo dicas. Jesus também não chegou falando, eu sou Deus, né? Ele foi passando essa informação pouco a pouco, porque se ele falasse ali naquele momento que ele era Deus, já tinha tido ali a perseguição, né? Matando as crianças abaixo de 2 anos. Imagina se ele se revela, né? O que iria acontecer. E ele tinha todo o ministério para cumprir, seguindo ali a profecia das 70 semanas. Ele seria morto na semana 69 para 70, né? No meio desta semana. Então a profecia colocava até o momento, né? Até o batismo de Jesus, por João Batista, tudo isso nas profecias, não poderia ser quebrada, tá? E o que o leitor vê aqui no Salmo? O leitor pode ver claramente os grandes temas aos quais o evangelista volta constantemente ao contar a história de Jesus. Esses grandes temas estão inseridos dentro do período histórico da vida terrestre de Jesus Cristo. Então, João, ele vai estar limitando aqui, contando a história, né, no período de vida de Jesus Cristo, mas sempre fazendo a conexão com Êxodo, sempre fazendo a conexão com Gênesis. No domingo, o que nós tiramos aqui? No princípio, o Logos divino. O autor da lição fez a seguinte pergunta, né? O que João revela sobre a palavra ou o verbo Jesus Cristo? O que João ele nos revela? Já partindo daquele princípio que nós temos vantagens sobre os leitores daquela época que viveram ali o momento do ministério de Jesus, né? Então, nós podemos tirar, primeiro, que o evangelista remete à história da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1, né? No princípio. Então, a palavra existia antes do início do universo. Se o mundo foi criado por ele, então ele tem que ser antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Então, João mostra a existência eterna de Jesus. João, ele está dizendo, quando ele fala no princípio, ele está nos levando a pensar que Jesus Cristo é eterno. Tá? Ele é eterno, então é uma indicação importante. Segundo, João acrescenta, e a palavra estava com Deus. Em João capítulo 1, verso 18, o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa. Jesus e o Pai estão intimamente próximos, estão ligados. João está reforçando mais uma vez isso aqui. Em resumo, o que João está dizendo aqui é que Jesus é Deus, não o Pai. Jesus é Deus, não o Pai. Mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, ok? Então o apóstolo reforça essa ideia, pois em João capítulo 1, versos 3 e 4, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que Jesus Cristo é o Deus Criador. Essa é uma outra afirmação importante, anote aí. Jesus Cristo, ele é o Filho, não é o Pai, João está dizendo isso. Ele é a segunda pessoa da divindade, ele é eterno, como eterno é Deus. Agora ele está dizendo algo também aqui muito importante, né? Que tudo foi criado por meio de Jesus, então Jesus Cristo é o Deus Criador. Amém? Na segunda-feira, nós falamos dessa palavra, desse verbo que se fez carne. Tá? E aqui, eu coloquei para você fazer uma reflexão na página da Rádio WF no Facebook. A palavra que se fez carne. Ele pergunta, o que foi criado por Jesus, que é Deus, e por que essa é a verdade mais importante que nós podemos conhecer? Por que essa é a verdade mais importante que nós podemos conhecer? Irmãos, na segunda-feira eu expliquei, né? Aqui a primeira coisa é que João não começa seu evangelho com o nome Jesus, ou apresentando seu papel como Messias Cristo, mas com o termo grego logos, traduzido como palavra ou verbo. Por que João faz isso? Porque na época em que João escreveu, várias correntes filosóficas usavam o termo logos
para se referir à estrutura racional do universo ou à própria ideia lógica e razão. Tá? Os ensinos de Platão, filósofo grego, dividiam a realidade em dois domínios. Então, Platão, filósofo grego, teve muita influência e essa influência ela vai para dentro da igreja, viu? Filosofia, tá? No canal tem muito estudo a respeito disso, como é que a filosofia grega, através de Platão, vai influenciar também o cristianismo, tá? Então, os ensinos de Platão, filósofo grego, dividiam a realidade em dois domínios. O domínio celestial e imutável, onde existe perfeição, e o outro domínio, que é visível, perecível, mutável, que seria uma representação imperfeita do domínio perfeito, onde quer que existisse. Tá? Então, algumas filosofias identificavam o Logos como um intermediário abstrato entre as formas eternas e as formas perecíveis. Então, o Logos era algo intermediário entre o céu e a terra, né? Entre o perecível e o não perecível, entre o perfeito e o imperfeito. Uma das filosofias gregas ditas aqui por Platão, por exemplo, é esta ideia da imortalidade da alma. Enquanto a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, no platonismo diz, não, a alma é imortal. Gênesis vai dizer que depois de ter feito o boneco e soprado o fôlego de vida, nós respiramos, que nós podemos chamar de espírito vivificador, que não é um fantasminha, é o simbolismo da vida que recebemos de Cristo Jesus, e o homem torna-se uma alma vivente. Quando nós morremos, Eclesiastes vai dizer que o pó volta ao pó, este fôlego de vida, esse espírito de vida, que não é um fantasminha, volta para Deus. E acaba. Há uma desconstrução humana. Né? E ele vai dizer, então, que este corpo carnal aqui é como se fosse uma prisão da alma. E quando nós morremos, a alma se liberta. Isso é platonismo, tá? Isso não é cristianismo. E muitos estão pregando isso daí. Né? Então, a Bíblia, o relato bíblico é aquilo que nós podemos dizer que é o relato cristianismo, né? Então, vamos continuar aqui. Para João é diferente. João, ele usa o termo logos de maneira completamente diferente. Ele defende que a verdade, o logos, não é um conceito etéreo abstrato que flutua entre o céu e a terra. O logos, por João, é uma pessoa. Para João e para nós, é Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Está aqui em João capítulo 1, verso 14, né? Então, irmãos, para João, o Logos é a palavra de Deus, o qual se comunicou, isto é, se revelou à humanidade na forma mais profunda possível. Deus se tornou um de nós. Deus se tornou um de nós. No Novo Testamento, Jesus Cristo, todos tiveram contato com esse Jesus histórico. Mas também, no Antigo Testamento, todas as teofanias, era Jesus também. Ah? Vocês vão lembrar de uma história que aconteceu com Abraão e Sara. Chegaram 3 homens. E Abraão, já com seus 90 anos, dá um salto e corre para um daqueles homens e se ajoelha e o adora. Quem era aquele homem que conversa com Abraão? Era Jesus. E ele percebe que Sara estava rindo do diálogo que ele estava dizendo para Abraão, que de Sara viria Isaac. Né? E ela já de idade, infértil, ela ria. E ele vai até questionar por que ela estava rindo. Aquele homem era Jesus. Aquele que apareceu ali na sarça, conversou com Moisés, Jesus. Aquele que entregou as tábuas dos mandamentos, as 2 tábuas, escritas pelo próprio dedo de Deus. Pois é. Então, João, ele está dizendo que o Logos é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Para João, o Logos é a palavra de Deus,
o qual se comunicou, isto é, se revelou à humanidade na forma mais profunda possível. Ele se torna um de nós, tá? Então, irmãos, no Evangelho de João, o Logos representou o Deus eterno. Ele representa o Deus eterno que entra no tempo e no espaço, um Deus que fala, que age, um Deus que se relaciona com os seres humanos em nível pessoal. O Deus eterno se tornou um ser humano, um de nós. O Logos, que é Jesus, é esse Deus em forma humana, tá? E se relaciona com cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Na terça-feira, deixa eu só voltar mais uma questão aqui sobre a importância de entender que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas que existem. Tem um ponto muito importante, eu acho que aqui é o coração da lição, tá? Por que João vem trazendo isso à tona e por que lá em Apocalipse 14 ele pede para a gente adorar, dar glória ao Deus Criador? Aquele que criou o céu, a terra, a água e o mar. Ele pede para a gente adorar a esse Deus Criador. Então ele está pedindo para a gente adorar esse Jesus maravilhoso, porque fez todas as coisas. Por que essa importância dessa revelação que Jesus é o Deus Criador? Porque nós sabemos que surge ali por volta de 1842, 44 e diante, já vai surgindo ali os rascunhos do livro de Darwin. O darwinismo, que vai trazer a teoria do evolucionismo. E é o evolucionismo que vai para dentro das escolas, faculdades, universidades. O evolucionismo que é ensinados para mim, para você, para os nossos filhos. Descaracterizando a criação perfeita de Deus em 7 dias. O homem, a mulher, sendo criadas pelas próprias mãos do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, recebendo dele o fôlego de vida. Então, João está reforçando a ideia do criacionismo. E eu até fiz a minha lição, bem riscadinha aqui, criacionismo versus evolucionismo cristão. Ele é criacionista por natureza. Eu acredito na criação perfeita de Deus em 7 dias literais. Nem eras, em 7 dias literais, como está escrito na palavra de Deus. Evolucionismo não é coisa da Bíblia. Pode ser até explicado por outras razões, mas não é verdade bíblica, ok? Na terça-feira, ouvindo ou não ouvindo a palavra, ou dizendo aqui, ouvindo ou não ouvindo Jesus, né? E eu tenho uma série de sermões, por que você precisa aceitar Jesus? Porque somente dele vem a salvação. Não há um outro meio de ser salvo da penalidade da morte, ou da penalidade do pecado, que é a morte. Não há um outro meio de se libertar do poder do pecado. Somente através de Jesus. Ok? Somente através. Não há como você ir para o céu se não for por Jesus. Não tem como você descer na Nova Jerusalém maravilhosa se não for por Jesus. Então você precisa ouvir e aceitar Jesus. O autor, ele falou, leia João capítulo 1, 9 a 13, que dura realidade João retrata sobre como as pessoas responderam e como as pessoas respondem Jesus ainda hoje, né? Bom, nós aprendemos então que Jesus, ele criou todas as coisas e que Jesus, ele é a luz do mundo, que essa luz está aí iluminando todo mundo, está iluminando todas as pessoas. Agora, o fato triste é que nem todos aceitam essa luz, nem todos querem essa luz, nem todos querem Jesus Cristo. Então, a primeira aplicação é que o prólogo do Evangelho, capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, lá na página da rádio, no Facebook, Rádio WF, no sábado eu li todos esses versos. Descreve não apenas quem é Jesus, que é a palavra, o Logos, o Deus que se fez carne, né, para se comunicar com o ser humano, que criou todas as coisas, mas também como as pessoas se relacionam com ele. João está dizendo desse relacionamento. Em João capítulo 1, verso 9, Cristo é chamado a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Essa luz ilumina o mundo, tornando-o compreensível. Como disse R. Lewis, creio no Cristo, ou creio no cristianismo,
assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo o sol, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Por isso que eu começo sempre dizendo, ó, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Irmãos, é triste que Jesus veio para o seu povo de Israel, e muitos não receberam como Messias. Muitos, tá? Não foram todas. As pessoas têm uma maneira de generalizar, tá? Muitos judeus não receberam o Messias. Um outro grupo também enorme receberam. Muitos gentios, depois ali do ano 34, depois da morte de Estevão, né, a gente vê o avanço dos evangelistas pregando, levando a palavra para todo mundo. Ali nasce, né, o Saulo para Paulo, vai pregar para os gentios. Mesmo aqueles gentios recebendo também a palavra, não significa que todos aceitaram Jesus como Messias, Salvador, Libertador. Muitos rejeitaram. As pessoas às vezes falam, mas eu sou gentio, tentando se colocar numa posição mais elevada do que os judeus. Depois Paulo vai dizer, gentio, não se glorie sobre os judeus, tá? Não se glorie, porque os judeus, eles fazem parte dessa vide, né, verdadeira, e eles pisaram na bola, foram cortados. Mas se eles quiserem, podem ser enxertados. Agora, vocês que eram de uma videira venenosa, né, aceitando Jesus, são enxertados na videira verdadeira. Então, vocês vão dar bons frutos. Agora, se vocês pisarem na bola também, vocês podem ser cortados. Então, tome muito cuidado. A ideia de Paulo ela é um pouco mais pesada, né, ali em Romanos. Tá? Então, irmãos, observe que as implicações do texto João 1,9, né? A luz chega para todos, mas nem todos acolhem. Você está recebendo a luz agora, você está recebendo a palavra de Deus. Tá? Agora, é triste, né? Então, que ainda hoje as pessoas estão recebendo a palavra, recebendo a mensagem e ainda estão rejeitando, não recebem Jesus como Messias Salvador. Tá? Bom, como eu disse lá em Romanos, né, capítulo 9, Romanos 9 a 11, Paulo ele vai tratar aqui do mesmo tema trágico, o fato de muitos judeus terem rejeitado Jesus. Mas Paulo não termina com uma nota negativa. Ele diz que, de fato, muitos judeus, juntamente com os gentios, aceitarão Jesus como seu Messias. Muitos aceitarão. Não todos também, mas muito. E eu espero que você esteja nesse muito aí que aceita Jesus como Messias, né? Bom, seguindo a mesma ideia, João diz que todos os que receberem Jesus como Salvador se tornarão filhos de Deus. Isso acontece quando cremos em seu nome. João capítulo 1, verso 12 e 13. Em outro estudo, né, a gente vê que nós somos filhos, mesmo que adotivos, né, mas temos o mesmo direito. E esse direito é a herança que está reservada para mim e para você, é o céu, é a nova Jerusalém. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus, tá bom? Então, irmãos, essa ligação, ela aponta para o objetivo central do Evangelho de João. Qual é o objetivo central do Evangelho de João? Que as pessoas sejam salvas crendo que Jesus é o Salvador. Então você precisa crer que Jesus é o Salvador para ser salvo, ok? Na quarta-feira, nós entramos aqui num tema muito importante também, que são temas recorrentes. Temas debatidos sempre, né? Temas muito discutidos, que é fé versus incredulidade. E eu pergunto, quem é você? E a pergunta que o autor faz é, de que forma você vive sua fé em Jesus, em vez de apenas concordar que ele é o Messias? Por que é importante saber a diferença entre as duas coisas? Por que é importante saber a diferença, né? Concordar apenas e como você mostra isso no seu dia a dia, né? Ele pediu para a gente ler João 3, 16 a 21, João 9, 35 a 41, João 12, 36 e 46. Eu li todos, ok? Ele pergunta como esses textos repetem o tema da fé versus incredulidade encontrado no prólogo, encontrado no capítulo 1. Esses temas estão tratando do mesmo tema do prólogo, mesmo tema do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, descrito aqui por João. Então, primeiro, irmãos, no Evangelho de João, a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Os que creem em Jesus e aceitam Jesus como Messias, e o outro grupo é aquele que
tendo a oportunidade de crer, escolhe não fazê-lo. E aqui eu ressalvo, porque muitas pessoas não têm e não terão a oportunidade de conhecer o Messias. Imagina um chinesinho que nasceu lá numa daquelas montanhas, budista. Nunca teve o contato com o cristianismo. Nunca falaram de Jesus para ele. Ele não sabe quem é Deus, Criador, não sabe quem é Jesus. Ok? Então ele não teve a oportunidade que você e eu temos. Tá? Então João ele está nos trazendo para uma reflexão. Os dois grupos. Esse grupo que aceita Jesus e aquele grupo que, mesmo tendo a oportunidade de crer, escolhe não fazer, escolhe não crer, escolhe não aceitar. Os discípulos, irmãos, eles estão no primeiro grupo. Todos os discípulos citados aqui, escreveram, estão no primeiro grupo. Além de pessoas como Nicodemos. Nicodemos representa aquele grupo que passa a crer em Jesus lentamente. Eu sempre falo que a conversão, ela não acontece na mesma velocidade para todos. Cada um tem o seu tempo. É claro que nós precisamos se esforçar, abrir o coração para que o Espírito Santo trabalhe. Parar de brigar com Cristo, parar de rejeitar o Espírito Santo. A mulher samaritana também está nesse grupo dos que aceitaram Jesus. Agora, Jesus não aliviou para a mulher samaritana. Lembra da conversa que ela teve com Jesus? Ela vai questionar, os nossos antepassados falavam que adoravam em tal lugar, e os judeus falam. Jesus, opa, calma aí, os judeus estão certos. É dos judeus que vem a salvação. Né? Mas mesmo ela recebendo aquela repreensão, ela entendeu quem era Jesus. Tem muitos que recebem uma repreensão e não quer mais saber. Fala, me atingiu, mexeu com o meu ego. A gente chama isso de pessoas que têm o buchinho furado, né? Pois é, mas ela aceitou Jesus e ela foi uma missionária. Ela correu para a cidade, chamou as pessoas para conhecerem Jesus. Né? Ela leva as pessoas. O cego de nascença também. Né? Esse cego de nascença ali, Jesus vai cuspir no chão, fazer aquela melequinha, né, mostrando que ele fez o homem do barro, né, e ele pode fazer aquele cego ali enxergar, refutando que o problema daquele cego não era um pecado pessoal, mas todo o sofrimento vem do pecado quando entra aqui no planetinha Terra por Satanás, envolvendo Eva e Adão. Né, e o resultado do pecado é tudo isso que nós estamos vendo aí, não é bom. Mas todos esses, de alguma forma, foram alcançados por Jesus, aceitaram a sua maneira, né, o contato que ele teve, cada um à sua maneira, mas tiveram contato com Jesus. E eu tenho certeza que você tem contato com Jesus, mesmo que seja através da natureza. Né? Mesmo através do oxigênio que você está respirando aí. Mesmo através da palavra de Deus, dos milagres aqui relatados. Você que me conhece, mesmo através dos milagres relatados por mim, que aconteceu na minha vida, na vida de minha família. Agora, no segundo grupo estão os fariseus, sumos sacerdotes, pessoas que presenciaram ali a multiplicação dos pães e peixes. E até um discípulo, né? Até Judas está nesse segundo grupo que rejeitaram o Messias. Irmãos, esse grupo aqui eram pessoas que frequentavam a igreja. Pessoas que eram líderes de igreja. Pessoas que estavam envolvidos ali, né, na religião, mas não aceitaram Jesus como Messias, não aceitaram a palavra de Jesus, não aceitaram ser transformado por Jesus. Tá? Então, é muito importante, né? Lembra da pergunta? Que o aceitar Jesus será representado na forma como nós vivemos? E eu pergunto novamente, quem é você? Em qual grupo você pertence? Tá? Bom, ser alguém que crê em Jesus é algo que fazemos. E isso se expressa na maneira em que vivemos. Tá bom? Na maneira em que vivemos. Não apenas num conjunto de crenças, né? Como eram os fariseus. Expressa no nosso jeito de viver. As boas obras. Sendo sal, levando sabor na vida das pessoas. Sendo luz para as pessoas. As pessoas, quando têm algum tipo de problema, ela vê em você uma luz que não é sua própria, mas mostrando a luz de Cristo. Ok? Você tem dado bons frutos ou você tem dado maus frutos?
cristianismo, o andar com Cristo, está fazendo de você uma pessoa melhor? Em quais áreas da sua vida você tem sido melhor? Em quais áreas você não tem melhorado tanto? É preciso abrir todas as portas de todas as áreas da sua vida para o Espírito Santo trabalhar e você cada dia mais sendo um bom representante de Jesus. É o que fazemos. Ah? É o que fazemos. Irmãos, os incrédulos, por outro lado, normalmente não vão até Jesus. Ou vão até Jesus e quando faz isso é para afrontar, para cobrar como aqueles, depois do milagre dos pães e dos peixes, da multiplicação para mais de 5.000 homens, querendo fazer de Jesus rei. Por quê? Qual era o problema de enfrentar Roma? Bom, nós teremos muitos mortos. Ah, mas Jesus ressuscita, então o problema de morto acabou. Ah, mas se alguém foi ferido nas pernas, não, Jesus faz o camarada andar de novo. E se alguém recebeu uma flechada no olho? Ah, não, mas Jesus faz ele enxergar. Ah, mas e aí se eles fizerem um cerco, a gente ficar com fome? Não, Jesus multiplica os pães. Eles queriam um Jesus que resolvesse o problema para aquela hora. Como é que pode um Deus tão poderoso que criou o universo não curar todos os cegos, não curar todos os paralíticos, não expulsar todos os demônios, não resolver todos os problemas? A indagação deles naquela época, por não saber qual era o papel do Messias, é a mesma indagação que as pessoas fazem ainda hoje. Vão a Jesus para afrontá-lo. Eles são caracterizados por aqueles que amam as trevas, aqueles que não amam a luz, porque a luz vai mostrar a sua sujeira, vai mostrar o seu pecado, e ele está confortável. Pecados acariciados, praticantes do pecado. Acham difícil aceitar as palavras de Jesus. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Acham difícil aceitar as palavras de Jesus. Ok? Então, irmãos, quarta-feira a gente teve esses dois temas recorrentes, e na quinta-feira a gente falou de um outro tema recorrente. João, capítulo 17, de 1 a 5. O que Jesus quis dizer quando orou: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Numa hora, para nós, uma hora péssima, Jesus faz essa oração em João 17, 1. Então, irmãos, nós vemos aqui, eu respondi, que a hora de Jesus, o momento em que ele é glorificado é a cruz. É ali na cruz, a revelação suprema de Deus. Lembra que Jesus, ele começa João não revelando que ele é Deus, ele vai fazendo tudo conforme a profecia. Satanás vai usando seres humanos ali em enredo para tentar deturbar o ministério de Jesus. Lembra quando ele sai do batismo de João? O próprio Satanás vem ali fazer uma investida sobre ele. O próprio Pedro vai fazer uma proposta ali, Jesus fala: olha, você, Pedro, está sendo usado por Satanás. E Jesus, ele vai também se autodefendendo, caminhando lentamente como cordeiro para a cruz. E por que é a glória? Porque ele cumpre a missão de Jesus. Por mais dolorosa que seja, era conseguir chegar até aquele momento onde ele derrama o sangue, ele tem todos aqueles sofrimentos, todos aqueles açoites que rasgaram a carne das suas costas, foram perfurações na sua cabeça com aquela coroa de espinho, ele foi cuspido no rosto, ele foi colocado nu, zombaram dele, carregou aquela cruz até cair, precisar ser ajudado, pregado naquela cruz, uma forma cruel, como um bandido comum, um criminoso de alta periculosidade, e ali ele morre, no teu e no meu lugar. Isaías vai dizer isso. Todas aquelas feridas, e para você ver o que é o pecado. E se você acha que tudo aquilo foi muito, tem muitos que falam assim: eu vou viver essa vida aqui, eu não preciso aceitar Jesus como Senhor, nada. Isso tudo é conversa. Eu morro e acabou, pronto. Eu vivi, comi, bebi, fiz tudo o que eu queria aqui.
Estou muito bem aqui, então para mim não importa quanto tempo eu viva, eu vou prolongar minha vida aqui na Terra, eu estou maravilhosamente bem. Todas essas dores, todo esse sofrimento que nós mostramos aqui, Jesus Cristo sofrendo na cruz, vai ser fichinha, meu irmão. Para você que pensa em suicídio, achando que é a solução para o problema, vai nada. Você vai ressuscitar. Primeiros que irão ressuscitar são aqueles que estão em Cristo, mas vão para a glória, vão para o céu. Mas depois, quando descer a Nova Jerusalém, aqueles que cometeram todas essas besteiras que eu estou falando aqui irão ressuscitar. E conforme o tamanho e a quantidade do seu pecado não arrependido, serão jogados no lago de fogo de enxofre. Eu não quero nem saber a dor tremenda que você vai sentir. Agora, essa morte poderia recair sobre Jesus. Mas se você não aceita, você é o bichão da goiaba, vai recair sobre você. Só existe dois caminhos, meu amigo: vida ou morte, céu ou inferno. Ou a glória de estar no céu, lugar maravilhoso, ou se queimar abraçado com Satanás no inferno. Não tem outro jeito de eu falar isso para você. Então a glória, que é uma outra coisa recorrente, muito discutida, por que a glória de Jesus é na cruz? Porque ali ele vence. Ali é vitória. É vitória. Em João, a ideia de glorificar Jesus está ligada ao conceito da sua hora, isto é, o momento de sua morte. Então, essa ideia é bastante paradoxal, porque a crucifixão era a forma de execução mais vergonhosa e humilhante no antigo mundo romano. Esse incrível contraste, Deus na cruz, ilustra o entrelaçamento do enredo da história humana com a história divina. O lado glorioso da cruz, meu irmão e minha irmã, no entanto, é destacado em Lucas e João, Lucas 23, 32 e 47, e João 19, 25 a 30, né? Ali, a glória é o lugar de salvação. Jesus fala glória, glória é vitória. Eu fui glorificado, eu fui vitorioso, porque ali é o lugar de salvação e misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai e ganha o direito de perdoar o seu e o meu pecado. Ele ganha o direito de ser o seu e o meu advogado. Ele ganha o direito de ser o seu e o meu sacerdote. Ele ganha o direito de ser o seu e o meu sumo sacerdote. Ele ganha o direito de ser o seu e o meu rei. E ele virá com o seu trono para governar daqui da terra, a Nova Jerusalém. E nós faremos parte dessa história. Se você crê, diga amém. É bastante irônico. A suprema glória de Deus é revelada em sua maior vergonha, carregando sobre si mesmo o pecado do mundo, dos seres humanos que o aceitam como Salvador. A glória é a vitória. A glória é a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre a morte. É a vitória sobre Satanás. Se você não sabe, para terminar, deixa eu te contar. Foi ali na cruz que Jesus pega das mãos de Satanás aquele contrato onde Satanás tinha direito de ir ao céu para representar a humanidade. Lembra lá de Jó? De onde você vem? Eu venho de rodear a terra, tirando onda. Porque quando o homem pecou, ele ganhou o direito de ser o representante da terra. Que coisa bagunçada! Agora Jesus, ao morrer sem pecado e ao ressuscitar, e a ir para o céu. João vai dizer isso em Apocalipse, capítulo 4, e depois o capítulo 5. Todos, o universo em peso, todos os anciãos, os anjos dando glória, glória, glória ao Deus Pai, e agora Jesus, Deus Filho. Eu espero que isso te impressione, eu espero que isso toque o seu coração, esse tema recorrente da glória. Jesus venceu a morte, o pecado, ele venceu Satanás, ele ganha o direito de ser o meu e o seu representante no céu. Satanás não pôde mais voltar no céu. Ele está aqui porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele foi condenado e ele será preso e jogado no lago de fogo. Satanás não existirá mais. Pecado e pecadores que não aceitarem Jesus, pecadores que não aceitarem
a libertação desse pecado, pecado que pode te afastar de Deus, estarão todos lá. Não quero isso para você, por isso eu estou todos os dias aqui. Um bom final de semana para vocês, mas amanhã, sábado, já no Facebook, na página da Rádio WF, a gente já vai tratar da lição número 4. Então, de sábado até quinta-feira, no Facebook, na página da Rádio WF. E na outra sexta-feira, a gente se encontra novamente aqui no YouTube para fazer o grande resumo. Vocês viram que eu não leio os textos bíblicos, porque senão eu estou com 45 minutos de vídeo, né? E esse vídeo aí para mais de 2 horas. Mas é aplicativo. Aplicação para minha e sua vida. A lição de número 4 vai falar de testemunhas de Jesus como Messias. Tá? O verso para memorizar é João 3,3. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Abandonar o velho homem, a velha criatura, e nascer de novo em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, um processo que nós chamamos de santificação, que dura uma vida inteira. Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até amanhã.